Bom, voltando aqui, né, às teorias marxistas sobre a questão do materialismo histórico, no vídeo anterior eu expliquei o conceito de materialismo histórico para vocês, né? E apontei qual é o objetivo dessa análise na perspectiva do Marx. Nesse vídeo a gente vai aprofundar as discussões sobre esse conceito e entender como é que esse conceito ele vai ser elaborado dentro das reflexões desse pensador. Então, voltando aqui, como eu estava encerrando no vídeo anterior, vamos pegar o link para a gente poder entrar nesse vídeo, né? O Marx ele aponta o trabalho como o ambiente onde o materialismo ele se evidencia, né? Onde as relações humanas, em seus mais variados aspectos, ele se estabelece, né? Então, para Marx, estudar a sociedade justamente estudar como, né, entender esse universo do trabalho, das condições materiais, como elas foram gerenciadas ao longo do tempo, né? Entender como um tipo de produção econômica, de organização de trabalho, de controle de propriedade, como esses elementos se relacionam sempre dentro de aspectos concretos da vida. Então, o que é que nós temos até aqui, basicamente? Você tinha uma filosofia que estudava essas questões, obviamente o Marx não vai ser o pioneiro nesse processo, mas o Marx está dizendo o seguinte, e ele é pioneiro, né? O vizinho passando com um carro aqui bem barulhento, desculpa aí, mas ele dizia o seguinte, que para você entender determinada realidade na sua complexidade, na sua concretude, nós não podemos pensar o ser humano como um ser isolado, descolado da realidade onde ele vive, onde ele está inserido. Nós temos que levar para dentro da reflexão filosófica essa realidade. E para o Marx, a realidade onde o ser humano vive é a realidade do trabalho, do mundo prático, das condições humanas. Vou te dar um exemplo. É como se você fosse pensar a sua própria vida, mas não levando em consideração, por exemplo, o aspecto econômico, social, cultural, político ao qual você está inserido. Você teria uma narrativa sobre a sua própria vida, mas essa narrativa ela não faria ela não teria o menor significado, porque ela não está detalhando, né, estruturas que, para que se entenda como um indivíduo, essas estruturas devem ser levadas em consideração. Tá? Então, o Marx ele vai justamente evidenciar a limitação das teorias filosóficas existentes até então. Né? Em primeiro lugar, essas teorias presas principalmente, né, em aspectos ideológicos, e em segundo lugar, observar e perceber que o povo, que as massas, né, que a população de uma forma geral, até então não era pensada, não era observada, não era analisada pela filosofia, não era um ator importante dentro dessa dinâmica de formação de uma determinada sociedade, de um país ou de uma nação. Então esse aspecto dentro do pensamento e do materialismo ele é extremamente importante, né? Lógico, Marx ele não tirou essa visão do nada, né? Ele se baseia em uma tradição filosófica pré-existente, tá? E qual que é a principal fonte, né, que Marx bebe para construir as suas ideias e a sua teoria? Primeiro, Hegel, né? O Hegel é um outro filósofo alemão do início do século XIX, né? Então, quando Marx era acadêmico, Hegel já estava concluindo a sua vida acadêmica, vamos dizer assim, né? A sua vida de produção intelectual. Então, Marx e outros teóricos alemães leram muito as obras de Hegel. Hegel é o pai do chamado movimento idealista, né? Alemão, que é um movimento teórico, filosófico dentro da Alemanha. A gente fala da Alemanha, mas na realidade ainda não existia a Alemanha como nação unificada, acho que vocês sabem disso, né? Ali você tinha os principados alemães e o maior, né, o mais desenvolvido e industrializado era a Prússia. Então o Hegel ele teve dentro da formação intelectual dessa geração de teóricos alemães uma influência muito grande, né? E o Hegel criou a ideia de que todos os elementos estão em constante transformação, em constante mudança. Na verdade, ele não criou essa ideia, né? Ele trouxe essa perspectiva
do Heráclito, que é um filósofo pré-socrático, mas a inovação do Hegel é transformar a história nessa questão da mudança. Então, para o Hegel, a história da humanidade, né, o caminho que a humanidade percorre ao longo do tempo, evidencia esse aspecto, que é o aspecto da transformação. Então, a humanidade ela sai de um ponto e está a caminho para chegar em outro ponto. Nós saímos de um estágio de selvageria, né, da idade da pedra, né, de atraso, vamos dizer assim, e nós estamos caminhando em direção ao desenvolvimento, ao progresso, à inovação, à transformação e à mudança. Então, parte então dessa ideia de que a história é o devir, é a transformação, é a mudança. Inclusive o próprio Marx tem uma frase famosa, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar, ou seja, todas as coisas estão em transformação. Essa visão que o Hegel demonstra nas suas ideias, que influenciou em certa medida também o pensamento marxista, evidencia, né, que a humanidade possui uma trajetória em direção ao progresso, em direção ao desenvolvimento, né, que é uma base, né, essa base de pensar a história como devir, como uma mudança, vem do Hegel e influencia Marx, e também outro aspecto que é a questão da dialética. A dialética é uma ferramenta metodológica que também que veio do Hegel e vai ser incorporada pelo Marx, né? A dialética é a contraposição de ideias. Então, nesse processo de desenvolvimento da humanidade, de caminhada da humanidade, a humanidade vai para frente porque essas ideias, os diferentes pontos de vista, né, eles vão sendo confrontados. E aí, né, você tem uma tese, antitese, se confronta e você chega a uma conclusão e assim por diante. Isso vai sendo estabelecido. O Marx concorda com isso, mas depois ele vai chamar, né, ele vai atribuir a luta de classes, entre classes sociais favorecidas e menos favorecidas, esse motor da história. Mas ele bebe dessa fonte, essa conceitualização que ele constrói depois, vem justamente do Hegel. Então aqui a gente está fazendo uma árvore genealógica do pensamento marxista. Nós estamos vendo aonde ele pegou, né, essas ferramentas metodológicas, essas influências, para desenvolver o seu próprio pensamento. Depois da morte do Hegel, você tem uma ideia, tanto que o Hegel era um cara influente, né, dentro dos círculos acadêmicos da Alemanha. Você tem dois grupos que vão se formar, os hegelianos de direita, que acreditavam que a Prússia, né, um dos estados alemães, eu acabei de citar anteriormente, havia atingido o ápice do seu desenvolvimento e era o exemplo concreto e acabado de civilização a se atingir, e os hegelianos de esquerda, a qual Marx inclusive fazia parte, né, no início, que enxergavam contradições e limitações dentro do modelo prussiano, né? Como eu disse no início, o Marx fica nesse lado aí dos hegelianos de esquerda, tá? Mas depois das leituras de um outro teórico, que é o Feuerbach, ele vai mudar radicalmente o seu posicionamento, vai, enfim, né, perceber que a condição humana ela não é só determinada e condicionada pelas ideias, mas pelas condições materiais onde o sujeito está inserido. Então, os três pilares centrais do pensamento marxista vêm de Hegel e de Feuerbach. Hegel contribui com a ideia de devir, de história e transformação, com a ferramenta metodológica da dialética. E o Feuerbach ele contribui para Marx com a ideia de que o ser humano é fruto desse processo do meio social, das condições aonde ele vive. Então, esses três pilares somados levam à concepção da teoria do materialismo histórico, aonde ele faz essa análise histórica da humanidade e percebe, né, que a história da humanidade é a história da luta de classes entre opressor e oprimido, e que o que leva, né, para Marx a humanidade caminhar adiante é justamente esse confrontamento. Além disso, que todos os aspectos da vida humana, né, estão determinados por os elementos econômicos e sociais ao qual o ser, o indivíduo, está inserido. Então, você fecha aqui bem, né, com essa árvore genealógica,
Você entende como é que o Marx ele criou os seus próprios conceitos, bebendo dessa fonte aqui, né, do Feuerbach e do próprio Hegel, né, nas suas construções também teóricas. Tudo bem? Então, o materialismo, em suma, ele explica a necessidade que a realidade não deve ser apenas idealizada, mas ela deve ser transformada. Essa é a grande contribuição do marxismo, né? O marxismo não é à toa que o símbolo, um dos símbolos do comunismo, né, que é a foice e o martelo, a marreta. O que é a marreta? A marreta é aquilo que destrói, né, que derruba e que permite a criação de algo novo, tá? Então até aqui você tinha uma filosofia que tinha um viés puramente acadêmico. O filósofo, ele pensava uma realidade que não é a realidade daquela pessoa que está vivendo lá na sociedade, na ponta do sistema. O Marx vai ser o cara que vai propor essa ruptura. Fala, olha, a filosofia ela só ganha sentido, né? As ideologias, as ideias só ganham sentido se elas forem aplicadas na vida da sociedade, na transformação dessa sociedade. E por isso que ele, inclusive, cria todo um método, toda uma organização social, né? Idealiza isso dentro de outras obras e outros aspectos da sua teoria, que não vão ser o objetivo da aula de hoje, a gente vai ver isso em um outro momento, que é justamente a construção de uma sociedade para ele, né? Na visão dele, sem as contradições e as limitações, colocando o filósofo, o teórico, como promotor dessa transformação. E essa é uma grande contribuição que até hoje nós temos com o marxismo. Por isso que a galera aí mais conservadora, né, mais da direita, fala que todo professor de história, de filosofia, é comunista, é maconheiro, fica viajando, mas na verdade essas ciências que foram fortemente influenciadas pela visão marxista, como eu falei no início do vídeo anterior, elas ganham essa pecha justamente por serem ciências que tocam o dedo na ferida, né? Que evidenciam aquilo que às vezes que a sociedade não quer ver, né? E propõem uma ciência que envolva a sociedade de uma forma geral, de todas as camadas que compõem a sociedade. Talvez esse é o debate que seja o maior legado da perspectiva marxista, a maior contribuição que ele nos deixou. Tudo bem? Beleza? Bom, é isso aí, a gente fecha esse vídeo. Depois, qualquer dúvida, questionamento, eu entro em contato com vocês. Até mais, fiquem com Deus.